Pessoal, mais uma aula hoje. Hoje vai ser uma aula que vai falar de dois tópicos específicos, mas vamos começar falando de uma nova interpretação da lei de Faraday. A gente vai misturar a lei de Faraday, que é a variação de fluxo magnético no tempo, gerando força eletromotriz, com o conceito de campo elétrico. Vai fazer uma releitura do conceito de potencial elétrico para esse caso. Você vai ter um campo elétrico agora induzido também, além de uma força eletromotriz induzida. E a gente vai falar das correntes parasitas ou correntes de Foucault, que é uma coisa que tem aplicações bem legais, como, por exemplo, os fornos de indução ou os cooktops de indução, os fogões de indução. Vocês já devem ter ouvido falar. Vamos embora. Então, gente, nessa parte eu vou falar sobre essa nova interpretação da lei de Faraday. Quando a gente falou em lei de Faraday, que foi a aula anterior, inclusive, a gente viu que a força eletromotriz induzida ela era igual a menos a variação do fluxo magnético no tempo, taxa de variação do fluxo magnético, que, a grosso modo, quando eu estiver trabalhando com valores discretos, pode ser menos ΔΦ sobre ΔT. O que acontece? Imagina, por exemplo, que eu tenho um anel de material metálico e esse anel, condutor, obviamente, está numa região onde tem um campo magnético saindo do quadro, por exemplo, variável no tempo. Para que a gente tenha indução, tem que ser o campo variável, né? A gente falou isso bastante nas nossas duas últimas aulas. Então, você tem um campo aqui B, e esse B está variando no tempo. Variando uma taxa constante, não interessa, tá? Imagina um B, por exemplo, em função do tempo. Imagina um B, por exemplo, em função do tempo, aqui se você fizesse um gráfico, e ele variando assim, crescente. Se há variação, há, isso aqui é um anel, um material condutor, né, isso aqui preto, então há corrente induzida. Pela regra da mão direita, né, pela lei de Lenz, a gente sabe que a corrente induzida ela vai se opor a essa variação. Se o campo está aumentando, e esse fluxo, por conta disso, está aumentando também, né, porque o fluxo é proporcional ao campo, a corrente induzida vai tentar se opor a esse aumento. É como se ela criasse linhas de campo contrárias aí, entrando no plano do papel, né, para ser contrário a esse aumento que está saindo. E aí, por isso, essa corrente vai ser no sentido horário. Essa corrente induzida, segundo a lei de Lenz, vai circular no sentido horário nesse anel aqui. Bom, se a gente pensar em corrente circulando, carga circulando, e aí força elétrica aplicada para que isso aconteça, a gente naturalmente vai voltar para o conceito de campo elétrico. Não é o campo elétrico que a gente também bem discutiu lá no começo das aulas de eletrostática, tem lá o tema campo elétrico. Se você não assistiu essas aulas, assista lá nessa playlist. Então, quando a gente falou de campo elétrico, a gente viu que o campo elétrico era o responsável por fazer as cargas se movimentarem, indo de um ponto a outro. Então, é natural que a gente pense também agora em função de campo elétrico. E quando a gente viu lá a diferença de potencial V de AB, o queda de tensão, que nesse caso a gente vai usar como força eletromotriz, a gente viu que ela podia ser integral de E ds, produto escalar. Só que agora, veja que eu estou fazendo um caminho fechado em torno desse fluxo, porque o fluxo só tem sentido falar, vamos voltar para cá, ó, o fluxo magnético, seja final ou inicial, ele é definido como BA cosseno θ. Então, só tem sentido falar em fluxo quando eu falo em superfícies fechadas, em áreas, em caminhos fechados, onde eu estou sendo atravessado por linhas de campo. Nesse caso, essa área A seria essa área aqui interna desse anel aqui, ó. Seria a área A. Então, esse integral que eu preciso calcular, para calcular o campo elétrico que está fazendo esses elétrons circularem aqui nesse anel, tem que ser uma integral num circuito fechado. Então, vou usar aquele mesmo símbolo de integral em circuito fechado que a gente usou já em lei de Ampère, né? Eu estou falando lei de Ampère porque a lei de Ampère usa ds também, né? Apesar de ser BDS, campo magnético, aqui eu estou falando de campo elétrico. A lei de Gauss também usou essa bolinha. Então, nesse caso, é de se imaginar que exista um campo elétrico também aqui, ó, tangente
vetor campo elétrico, que seja o cara responsável por estar forçando esses elétrons a circularem nesse anel, nessa corrente induzida. Então, isso é um campo induzido. Vejam que interessante. Esse campo aqui, assim como isso aqui é uma força induzida, força eletromotriz induzida, isso aqui também é um campo elétrico induzido. Ele só apareceu porque o fluxo magnético está variando. Se o fluxo parar de variar, ele desaparece, ele zera. Então veja que agora eu posso associar esse lado esquerdo, esse campo calculado nessa linha fechada, ao lado direito, porque se é isso daqui, ó, colocando de verde, e vale isso daqui, por que não igualar esse lado direito com esse lado esquerdo? E aí eu vou reescrever a lei de Faraday a partir de uma nova interpretação. Eu vou dizer que a integral num circuito fechado de E escalar ds é igual a menos dφ magnético dt. Pronto. Essa é outra maneira de se olhar para a lei de Faraday. Pessoal, não estou fazendo nada de diferente não, porque eu já sabia que era igual a ds, ótimo, mas veja o que eu estou falando agora. Eu estou falando que variação de fluxo magnético cria campo que agora elétrico. Lá a gente dizia que variação de fluxo magnético, num circuito, obviamente, toda aquela história, gera uma força eletromotriz induzida ou uma corrente induzida. Agora eu estou dizendo que uma variação de fluxo magnético gera um campo elétrico induzido. E sabe o que é mais interessante? É que no momento que eu vinculo a existência de um campo elétrico a uma variação de fluxo magnético, eu tiro a necessidade de que isso aconteça em cima de cargas elétricas necessariamente. Deixa eu explicar. Se eu volto para essa figura aqui e tiro esse anel aqui condutor e digo que isso aqui está acontecendo no vácuo, ou seja, eu tenho linhas de campo magnético e numa superfície fechada que eu escolhi, eu vou medir esse fluxo aqui que está variando. Mais uma vez, considerando que o B é variável. Tá? O B, porque se não for variável, não tenho indução, não tenho nada, né? Variável. Então, veja, eu vou ter o lado direito dessa equação, que é a variação do fluxo magnético do tempo, e, portanto, tem que ter o lado esquerdo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, no momento que eu fizer isso, vai passar a ter vetores campo elétrico no espaço aqui no vácuo, induzidos. Isso agora não é mais um anel carregado, isso é um circuito fechado que eu escolhi para poder medir o fluxo, e eu tenho agora um campo elétrico circulante aqui nessa vizinhança aqui dessa superfície que eu escolhi aleatoriamente. Olha que coisa abstrata e ao mesmo tempo interessante, né? Eu tenho o campo elétrico sem a necessidade de ter a carga. Então, o campo existe nessa região porque existe um fluxo magnético variável. Como é que esse campo atua? Ele atua no sentido de que se eu coloco uma carga ou cargas aqui nessa região, essas cargas vão ficar sujeitas a uma força elétrica, porque campo elétrico gera força elétrica, como a gente muito bem viu na aula de campo elétrico. Se não assistiu, mais uma vez, volta lá na playlist e vê essa aula de campo elétrico. A gente viu que o campo elétrico era definido como uma força elétrica que atuava pela carga de prova, não era isso? Então, se eu coloco cargas de prova aqui, obviamente, elas vão circular no sentido horário, se forem positivas, porque vão seguir o sentido do campo elétrico, ou vão circular no sentido anti-horário, se forem negativas, porque cargas negativas vão para o sentido contrário do campo elétrico, né? Por causa dessa equação também que a gente discutiu bem também lá. Então, vejam, a existência do campo induzido, ela aparece só pelo fato de eu ter fluxo magnético variável. E aí eu retiro a necessidade de associar esse lado esquerdo aqui, que é força eletromotriz, à existência de corrente. Que eu falei na aula passada que muitas vezes isso vai ser trocado, esse E, por RI. Eu não menti, não. Em muitos problemas você vai trocar o E por RI. Tensão é resistência vezes corrente. Mas, se eu tiver no vácuo, o vácuo não tem resistência. Eu estou medindo essa força eletromotriz no espaço. Então, veja que é uma nova definição de força eletromotriz, um novo entendimento de força eletromotriz, né? A força eletromotriz induzida, ela ocorre para justamente justificar o aparecimento de um campo elétrico aí.
nessa região do espaço. E se eu tiver linhas diferentes aqui, obviamente, em cada uma delas eu vou ter um fluxo diferente. No caso, quanto maior é maior o fluxo, né? Então, quanto maior o fluxo, maior o campo elétrico também. Então, ó, vê o que eu vou ter aqui. Eu vou ter linhas diferentes aqui, forças eletromotrizes maiores, e por isso eu vou ter campos circulantes aqui em diferentes linhas que eu escolher. Isso é bem abstrato, né? Mas esse assunto da eletrostática, sempre que a gente puxa ele, né, falar em campo elétrico, isso é abstrato. E falar em potencial também tem que ter uma nova interpretação agora. Por quê? Porque eu tenho que medir o fluxo numa superfície de área A. Então, tem uma superfície de área A, e aqui, obviamente, eu tenho que ter campo magnético variável no tempo, senão não vou ter indução. Né? A partir de agora, a gente está falando de fenômenos de indução, então eu só consigo ter indução se esse campo magnético variar, crescer ou diminuir, tanto faz. Mas vamos agora, para variar, colocar esse campo entrando. Vamos imaginar que ele está aumentando mais uma vez. Então, B aumenta, B aumenta. Então, se ele está aumentando, vamos à lei de Lenz lá. Isso aqui não é um condutor, isso agora é aquele circuito fechado que eu escolhi para resolver a minha integral produto escalar EDS. Tá? Resolveu o lado esquerdo lá. Então, esse é o DS, obviamente, se isso aqui é uma circunferência, vai dar 2πr, né? Mas vamos generalizar. Isso aqui é o meu circuito que eu estou percorrendo. Pela lei de Lenz, se a gente imaginar que isso são cargas, e não são, né? Vê que coisa abstrata, é como aquela história da carga de prova. A gente usa ela para justificar a existência do campo elétrico, depois tira ela e mostra que o campo elétrico existe independente de ter uma carga para sentir ele. Então, vamos imaginar que esse campo está aumentando, como eu falei, ele está entrando no quadro. Para compensar, a lei de Lenz ela vai tentar criar um campo induzido contrário, né? Saindo. Então, a corrente agora vai circular no sentido anti-horário, ou seja, vai ser para cá. E se isso fosse um circuito. Mas não existe circuito. Isso é um caminho de integração que eu escolhi. Então eu vou aqui, ó, vê que negócio maluco. Tiro a corrente que eu botei, porque não tem sentido falar corrente elétrica se eu não tenho carga. E agora eu vou trocar isso por vetores campo elétrico. Então o meu campo elétrico vai circular aqui, ó, imaginando que isso antes era corrente. Obviamente corrente convencional, né, porque os portadores de carga são positivos. Então, esses são os meus vetores de campo elétrico circulantes aqui nesse caminho de integração, que é essa linha fechada. O lado direito é menos dφ dt. Como esse cara está aumentando uma taxa constante, né? Vamos colocar aqui dφ aqui, dt é constante. Se esse lado direito é constante, o lado esquerdo da integral tem que ser constante também. O EDS. Mas o EDS é a força eletromotriz. Aí, se eu lembrar de onde é que vem esse EDS, vamos lembrar, esse EDS vinha de VI menos VF, lembram? Potencial inicial menos final, né, que é a DDP, é igual a integral de EDS. Lembram disso aqui? Alguns livros colocam VF menos VI e colocam menos aqui. Tanto faz, tá? Ao invés de usar o ΔV, eu estou usando VI menos VF. Então, vejam. Se eu for medir o VI e o VF aqui, vamos supor que eu saio de um ponto qualquer aqui, um ponto A, e chego até B. Quero medir o trabalho realizado para poder tirar a diferença potencial, V de AB, que é VA menos VB, ou VI menos VF. Eu estou em cima de uma linha que é um circuito fechado, onde eu escolhi o caminho de integração. Gente, se isso aqui é constante, isso aqui tem que ser constante também. O que significa dizer? Que o potencial elétrico em todos os pontos aqui é o mesmo nesse circuito. Senão essa integral não tinha sentido. Se ele é o mesmo em todos esses pontos, eu estou saindo de um ponto de potencial igual, indo para outro. O que vai acontecer com esse VA menos VF aqui? Vai dar zero. Olha que interessante. Não tem sentido falar em potencial elétrico quando a gente fala em campo induzido, em campo elétrico induzido. Então, uma nova visão também de potencial elétrico. A gente só fala em potencial elétrico quando eu tenho cargas gerando campo elétrico e, portanto, potencial elétrico. Mas quando eu tenho campo elétrico induzido, que pode ser no vácuo, por exemplo,
como eu mostrei aí agora, não tem sentido falar em potencial. Por quê? Porque sempre que eu for resolver isso aqui, eu vou estar dentro de uma mesma linha, onde o potencial é constante, e essa diferença de potencial vai ser zero. Que coisa estranha e doida, né? Isso daí, né? Pois é, se física fosse fácil, não era tão difícil aprender ela, né? A gente tem que estudar mesmo e abstrair, pensar fora da caixa. Os conceitos que a gente tinha antes pré-estabelecidos, aos pouquinhos vão fazendo uma releitura. Não é que eles estejam errados, é que eles só serviam para aquele caso. Agora, para esse caso, não servem mais. Então, qual é a conclusão para essa maluquice aqui? A conclusão é: o conceito de potencial não se aplica, não tem sentido para campos induzidos. Essa é a conclusão. Não tem sentido nem falar em potencial, porque isso aqui daria zero, daria uma contradição dessa própria equação aqui. Então, como é contraditória usar esse conceito de potencial, significa que ele não tem sentido aqui. Próxima parte, a gente vai falar de uma coisa mais prática, ainda bem, né? Sair dessa abstração. A gente vai falar de correntes parasitas ou correntes de Foucault. Já ouviram falar nisso? Isso é uma coisa que tem implicações bem interessantes para o mundo físico real. Vamos ver, vamos falar disso agora. O que são correntes parasitas ou correntes de Foucault? São correntes que são criadas em materiais ferromagnéticos. Lembra que eu ainda vou falar disso, é a nossa próxima aula, inclusive. Vou tocar nesse ponto aí de ferromagnetismo, diamagnetismo, paramagnetismo. Mas materiais que são, vou falar de uma maneira simples, sensíveis a campos magnéticos, de modo a responderem a um campo magnético. Traduzindo em miúdos, se você coloca um ímã perto de material ferromagnético, ele vai ser atraído pelo ímã. Pronto, então entendam assim. Então, se você pega um material ferromagnético qualquer, imagina, sei lá, uma placa feita de ferro. O melhor exemplo de material ferromagnético é uma placa feita de ferro. Inclusive, o nome faz menção a isso, né? A propriedade que o ferro tem. Imagine um campo aqui. Nesse caso agora, eu vou colocar um campo constante. Um campo B, bolinha é o que? A gente entrando ou saindo? Saindo, né, do plano do quadro aqui. Então, imagine um campo B constante, mas essa chapa de ferro, esse pedaço de ferro, vai fazer um movimento aqui para a direita. O que está acontecendo? À medida que essa chapa começar a sair dessa região de fluxo aqui, né, o campo magnético está se restringindo a só essa parte aqui, ó, esse retângulo. Quando essa placa estiver mais para a direita, vai ter pedaço dela que vai estar fora do campo magnético. Então, o que está acontecendo com o fluxo dentro dessa placa aí? Está diminuindo, não está? Está diminuindo, segundo a lei de Lenz, a corrente que vai ser criada vai tentar compensar essa diminuição, criando um campo também saindo do quadro. Para isso acontecer, ó, regra da mão direita saindo, lembrando que minha mão direita aparece aqui espelhada, tá? Mas coloquem a mão direita de vocês aí, e vocês vão ver que para sair do plano dessa chapa de ferro, né, a corrente vai ter que circular no sentido anti-horário. Como é que vai ser essa corrente? Pois é, já que isso é uma chapa, né? Então você vai ter corrente circulando aqui fora, no sentido anti-horário, você vai ter corrente circulando aqui dentro também, né? Você vai ter redemoinhos de corrente aqui nesse material. Essas correntes aqui, nesse material sólido que vão circular, elas são chamadas correntes parasitas ou de Foucault. Como corrente elétrica, por conta da resistência elétrica dos materiais, a não ser nos supercondutores, que é um caso especial. Mas, graças à resistência elétrica do material, essas correntes geram calor, né, chamado efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica. Normalmente, essa chapa vai esquentar, vai ser aquecida graças a essas correntes parasitas, ou chamadas correntes de Foucault, que vão circular nesse material. Isso, por exemplo, nos chamados transformadores, tem que ser evitado. O transformador, normalmente, ele tem um núcleo ferroso, um material metálico, que, se ele fosse sólido, puro, uma corrente de Foucault poderia circular, por exemplo, assim, ó, nele, uma corrente parasita. E aí, o que eles fazem para evitar isso? Colocam um material laminado, feito em diferentes lâminas, ao invés de ser um material sólido, para justamente dificultar essa circulação dessa corrente parasita aqui no material. Então, essa corrente aqui, ela até circula, mas menor. Então, você tem um efeito de perda por energia térmica menor.
Então, por isso que o núcleo ferroso dos transformadores normalmente é laminado, ele não é sólido. Mas você também pode usar a corrente de Foucault para uma aplicação que você deseja. E o pessoal faz isso com os chamados fornos de indução. Já ouviram falar? O pessoal consegue fundir metal, claro que tem que ser um metal ferromagnético, usando correntes parasitas, correntes de Foucault. E aí, o que é interessante é que nesse forno, eu estou mostrando a imagem aí para vocês, vocês têm várias bobinas aí que vão gerar campos variáveis para induzir corrente elétrica dentro do metal e várias correntes caóticas, aleatórias, redemoinhos vão sendo criados no material e ele esquenta por efeito Joule. Esquenta tanto que chega a fundir o material. Outra coisa que é legal que tem hoje em dia são chamados cooktops ou fogão de indução ou forno de indução. Já ouviram falar? Às vezes você vai comprar um fogão, aí você vai dizer, eu quero comprar o mais moderno que tem. Lá fora isso é mais comum, porque aqui costuma ser mais caro, e a gente vê muito lá no exterior. É uma boca de um fogão, chama de cooktop, né? Que você coloca a panela aqui em cima, e quando a panela está aqui em cima, não pode ser qualquer panela, tem que ser uma panela feita de material ferromagnético, por indução, existe um circuito aqui, né, embaixo dessa boca aqui, obviamente, para que isso aconteça, mas por indução, não precisa usar gás, não é aquecimento por gás, e nem por resistência elétrica, porque tem uns fogões, a gente vê muito em filme americano, né? Que tem um enroladinho assim que fica em brasa. Aí você bota a panela em cima e ela esquenta por irradiação. Nesse caso aí, é uma resistência elétrica que esquenta bastante. Aqui não, aqui é indução. Essa boca aqui de indução, ela gera correntes parasitas no fundo da panela e o fundo da panela esquenta. Vê que coisa interessante. Então, existem aplicações práticas para essas correntes de Foucault, ou chamadas correntes parasitas. Qual é a vantagem dessa boca aqui? É que a chapa em si não fica muito quente, então evita, inclusive, perigos de queimadura. Segundo os fabricantes, eles também economizam energia, então tem a questão da segurança, que não usa gás e não aquece como resistência elétrica. Claro que, no fim das contas, esse vidro aqui, a superfície normalmente é de vidro aqui, ele acaba aquecendo por condução, né? Porque se o fundo da panela esquenta, ela está em contato com o material, aquele material vai esquentar um pouco também, não tanto. Então, além da segurança, economia de energia. Beleza, Al? Então, como a gente falou de muita coisa diferente, fazer um resumão dessa aula de hoje. O resumão da aula de hoje tem os seguintes tópicos. A gente mostrou que a lei de Faraday pode ser reinterpretada como essa lei aqui, que, no fim das contas, diz para a gente que fluxo magnético variável no tempo gera campo elétrico no espaço, em uma linha fechada, onde você está medindo aquele campo. Não tem sentido falar em potencial elétrico nesse tipo de campo elétrico induzido, né? Esse conceito não se aplica para esse caso, não tem nem sentido falar. E a gente falou de correntes de Foucault, são as correntes parasitas, que são geradas em materiais ferromagnéticos, quando eles são sujeitos a campos magnéticos variáveis e que, por efeito Joule, acabam levando ao aquecimento desses materiais ferromagnéticos. Ok? Espero que tenham gostado dessa aula e estudem, revisem e metam bronca. Até a próxima aula. Foi um prazer mais uma vez. Tchau, tchau.